Boa noite, Rafael. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Boa noite a todos que nos acompanham às quintas-feiras. Rafa, obrigada por estarmos juntos, né? Rafael aí, trabalhador na seara do mestre. Temos essa oportunidade, né, Rafa? Estávamos falando agora sobre estarmos com saúde para continuarmos esse trabalho. Então, o Rafa aqui, ó, já tá chegando o nosso pessoal. Boa noite, gente, para quem tá sincrônico. Boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem vai assistir esse vídeo depois. Compartilhem. Com certeza, falar da alegria de ser espírita é algo muito especial, né, Rafa, nesse momento que a gente vive. Com certeza. Muito boa noite, Sandrinha. Boa noite a todos aqueles que já nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que nos verão a posteriori. A alegria de ser espírita é o nosso compromisso diário com Jesus. Eu peço a Ele e aos nossos benfeitores espirituais que possam nos abraçar, nos acolher, nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É isso mesmo, Rafa. O Rafa está aqui com a gente hoje, mas o Rafa é lá do Rio. Olha que delícia nós estarmos em lives, né, Rafa? Aproveitando que está de férias da faculdade agora à noite, porque a gente está estudando o tempo todo, né? Acaba uma, faz outra, e estudar não acaba. O Rafa está lá na Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, casa fundada pelo médium tribuno José Raul Teixeira, né? Conheceu e passou a estudar a doutrina aos 18 anos. Que bom, né? Que legal, Rafa. E tá aí com a gente, divulgando, trazendo esse tema lindo. Vamos fazer a nossa prece inicial, chegando os nossos amigos aqui. E vamos juntos, nessa vibração, nessa energia. Estejamos aqui unidos, Senhor Jesus, em seu nome, com seus ensinamentos, como norte em nossa vida, nesses momentos tão desafiadores que vivemos, momentos de muita luta, de muita dor de irmãos nossos e nossas também, que possamos nos fortalecer através do aprendizado da doutrina espírita, que possamos nos equilibrar e nos harmonizar a cada encontro como esse. Oramos pelo nosso palestrante da noite, que ele alcance cada coração que nos assiste e que encontre as melhores palavras para que nós possamos a cada dia acreditar mais na transformação dessa doutrina maravilhosa em nossa vida. E assim seja. Obrigada, Rafa. Sinta-se em casa e vamos juntos. Boa noite a todos. Muito boa noite mais uma vez, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Eu gosto sempre de cumprimentar todos aqueles que estão no site, mas eu não sei a configuração desse StreamYard, eu não estou vendo vocês hoje, pelo menos não estou vendo os nomes de vocês. Sintam-se todos abraçados. Eu peço a Jesus abençoe a cada um de vocês, os vossos lares, os vossos familiares, aqueles que porventura estiverem passando períodos de dificuldade, e que nós, neste momento, nos unamos em pensamentos, em vibrações e em preces por cada um de nós, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, e sigamos em frente. Porque se tem algo que nos une, é a condição de cristãos, é a condição de espíritas, é a condição de marcharmos juntos, felizes, porque nós temos a condição de receber o Consolador prometido por Jesus e marchar em frente. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus, a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Porque marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Eu inicio as nossas reflexões com o hino ao Espiritismo, para que nós tenhamos a certeza da bênção que nós temos na nossa vida. Eu quero que cada um de vocês que está me vendo nesse momento, está interagindo comigo, e todos aqueles que porventura vão me assistir a posteriori, possam pensar na riqueza, no tesouro que nós temos nas mãos. Imaginem como estaria a nossa vida hoje se não fosse a doutrina espírita.
Quando ligarmos a televisão e vermos aquele monte de notícias, aquele monte de desencarnações, como estaria os nossos pensamentos, as nossas atitudes, se não fosse a doutrina espírita? Como nós facearíamos o mundo com tanto desemprego, com tantas misérias, com tantas dores, se nós não tivéssemos esse Consolador prometido por Jesus? Eu posso dizer por mim, gente, se não fosse essa doutrina espírita, talvez eu não estivesse nem conversando com vocês, porque minha vida foi um périplo de superações. E graças a Jesus, graças aos bons espíritos, hoje eu posso trabalhar, ter a minha vida de relação e estar com vocês aqui para dizer como é bom ser espírita. E eu quero iniciar a nossa proposta da noite contando uma história extraída deste livro aqui, um livro fantástico. Aliás, todos os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier são muito bons, mas este aqui, O Espírito da Verdade, onde ele traz os mais variados espíritos na lição de número 52, intitulada Há um Século. Porque no ano de 1958, nós encontramos em Paris, na França, uma pessoa, um cidadão feliz. O nome dele, Joseph Perrier, casado com a mulher dos seus dias, de nome Antoinette. Ele, um encadernador bem empregado, ganhava um salário suficiente para manter a sua família, manter a sua casa, para ter a sua vida, ter durante os finais de semana alguma diversão. Era uma vida razoavelmente tranquila. Mas nós sabemos que no mundo que nós estagiamos, 7,8 bilhões de pessoas, não há ninguém que tenha um céu de brigadeiro durante todo o tempo. As coisas começaram a sair daquele que era o seu controle, a vida que ele gostaria que ficasse para sempre. Porque a sua mulher, de nome Antoinette, adoeceu. E veio depois de uma grande luta contra a doença, veio a falecer. E aquele que era o homem mais feliz do mundo, o melhor empregado, o melhor pai, o homem que agradava a todo mundo na sociedade, fez uma curva depressiva, uma curva de tristeza, não conseguia mais viver sem a sua esposa. A vida no trabalho começou a ser um martírio, porque já não chegava mais na hora certa, começou a faltar, começou a não sair mais com as pessoas, vivia trancafiado dentro de casa, quando a ideia do suicídio começou a lhe bater na porta. Porque ele pensava, quem sabe, se eu me matar, ou eu vou me encontrar com ela, ou eu voltarei ao pó. Porque, gente, olha qual era a ideia dele. Se existisse espírito, ele talvez encontrasse com ela. Mas nós sabemos que quem se suicida não se encontra com o ente querido. O processo do suicida é um processo bem doloroso, mas o nosso tema da noite não é falar sobre o suicídio, mas era a crença de Joseph Perrier. Mas, por outro lado, ele pensava, se os materialistas tiverem razão, eu voltarei ao pó e pararei de sofrer. O certo é que ele começou a permanecer naquela ideia em uma noite das mais frias em Paris. Ele saiu de casa, dirigindo-se à Ponte Marie, aquela ponte central em Paris, quando a gente atravessa, dá de frente à Catedral de Notre-Dame. Quando a gente estava no vão central da ponte, ele falou, é hoje. Eu acabo com esse sofrimento. Quando foi se atirar, o seu braço bateu na amurada da ponte. E uma espécie de um objeto, que depois ele viu tratar-se de um livro, caiu no chão. E ele, num misto de raiva e igualmente de alegria, bom, já que eu vou me matar, não custa eu pelo menos olhar o que caiu no chão. Era um livro, gente. E o livro era esse daqui. O Livro dos Espíritos. Ele abriu na contracapa e tinha uma dedicatória, firmada por Alohan. E a dedicatória era mais ou menos o seguinte: este livro salvou a minha vida. Leia-o, porque ele pode salvar a sua também. Por certo, alguém que também tinha dores, tinha as suas decepções, os seus dissabores, que numa noite talvez escura como aquela, também quis se jogar da ponte, mas o Livro dos Espíritos salvou-lhe a vida. E ele deixou o livro lá, para que se uma outra pessoa tivesse a mesma iniciativa, pudesse encontrar o livro. Então ele pensou, bom, para quem vai se matar, não custa ler o livro. E começou a ler. E lendo o livro, ele se deparou, na primeira parte,
com Deus e as causas primárias. Depois, numa segunda parte, com os espíritos e o plano espiritual. Chegou numa terceira parte, porque lia sofregamente, falando das leis morais. Na quarta parte, falando das esperanças e das consolações, ele pensou, não quero me matar mais, porque eu tenho certeza de que eu não vou morrer. E tenho certeza ainda de que eu não vou encontrar a minha Antoinette. Ele deparou-se com uma lógica dos espíritos imortais de que toda dor era transitória. Nós estávamos no mundo passando por provas, passando por expiações, mas que nós tínhamos os espíritos a nosso lado. Que todo aquele processo pelo qual ele passava era um processo ascensional, um processo de aprendizado. E que se ele soubesse suportar as suas dificuldades e fizesse todo o bem ao seu alcance, ele um dia também retornaria para uma casa verdadeira, que é o lar espiritual, e se reencontraria com sua Antoinette. Então ele orou, pediu a Deus, dai-me força, para que eu vença a depressão, para que eu vença as ideias suicidas, e eu permaneça vigio, permaneça atuante no bem, na certeza que um dia eu vou encontrar minha Antoinette. Tornou-se um homem diferenciado após ler o Livro dos Espíritos. É bem certo, gente, que procurou ajuda conforme os padrões do mundo à época. Pegou daquele livro, fez uma dedicatória embaixo da dedicatória de Alohan, mas agora ele fez diferente, porque ele resolveu endereçar àquele que constava da capa do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Procurou saber onde Allan Kardec morava. Percebeu tratar-se de um pseudônimo de um grande professor francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivai. Encadernou o livro, pois que era um encadernador, firmou uma dedicatória contando a sua vida, os seus dramas, a morte de sua esposa, a depressão, e dizendo, depois que a sua vida havia sido salva pelo Livro dos Espíritos, pedindo a Allan Kardec, siga em frente. Dedique os seus melhores esforços, porque essa doutrina que você está codificando salvou a vida de Alohan, salvou a vida de Joseph Perrier e pode, no decorrer dos séculos, salvar a vida de muita gente. Ave Allan Kardec, porque eu devo a minha vida a você que é o codificador, mas, sobretudo, a esses espíritos que trouxeram Jesus de volta. Já estamos em abril de 1860, quando ele chega na casa de Messier Allan Kardec, é recebido por Dona Amélie Gabrielle Baudet, um verdadeiro anjo de guarda de Allan Kardec. Ele não entra, faz questão tão somente de entregar, pedindo fosse repassado a Messier Allan Kardec, que se encontrava no seu escritório, escrevendo, estudando, compilando textos, porque Allan Kardec virava à noite, gente, vendo comunicações, estudando o espiritismo, e foi um período muito difícil, porque em 1860 ele já não era mais o grande professor francês. Agora ele era perseguido pela sociedade, perseguido pelos colegas, então ele sentia o peso de dedicar-se a Jesus e aos bons espíritos. Quando ele recebe aquela dedicatória de que a obra espírita estava salvando vidas, os seus olhos começam a lacrimejar. E ele agradece a Jesus, agradece ao Espírito de verdade, aos bons espíritos e faz a sua profissão. Eu serei o servo fiel para que o espiritismo saia da França e possa ganhar o coração dolorido das pessoas pelo mundo afora. Eu inicio com essa história porque o espiritismo, meus amigos, já salvou muita gente do suicídio. Inclusive eu, que fui um suicida em potencial nos meus 18 anos de idade. Já tirou muita gente da depressão. É bem certo que com a ajuda dos profissionais do mundo, os psicólogos, os psiquiatras, mas sem o conhecimento da imortalidade da alma, da verdade da reencarnação, sem a proposta de que a melhor terapia é a terapia da autotransformação, a terapia dos passes, da água fluidificada, o tratamento espiritual, muitas pessoas estariam em processos de angústia, de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo. O espiritismo é hoje um vetor de progresso para cada um de nós, individualmente falando, e para a nossa sociedade. Ave então doutrina espírita. Ave então esse consolador prometido por Jesus,
que num período que passa a nossa sociedade, vejam, mais de 3 milhões desencarnadas no mundo pelo coronavírus. Só no Brasil, mais de 500 mil, 500 mil pessoas. O que seria de nós se não fosse a doutrina espírita? Talvez estivéssemos engrossando o coro das reclamações. O coro da cara amarrada, o coro daquelas pessoas que só ficam blasfemando contra Deus. Mas ser espírita nos coloca na condição de agradecer, porque nós sabemos que a vida continua, que ninguém morre, que tudo que nos acontece tem um propósito, o propósito do nosso melhoramento. Então a doutrina espírita nos devolve o sorriso, porque nos traz esperança, porque nos traz a certeza de que Deus e os bons espíritos estão conosco. Então essa doutrina é uma doutrina de amor e luz, que nos foi prometida por Jesus e que nos fala da salvação. Não a salvação através de uma crença, porque crença cada um tem a sua, mas a salvação através da conduta, porque é a nossa conduta que nos liga a Jesus. Nossa proposta, então, é conversar durante 30, 40 minutos como é bom ser espírita. Qual o tesouro que essa doutrina vem trazer para a gente? E eu me lembro, relendo o livro Paulo Estevão, que completou 80 anos, quando Gesiel, na verdade, aquele que posteriormente seria Estevão, o mártir do Evangelho. Ele foi recebido na Casa do Caminho por Simão Pedro, ele que lia o profeta Isaías. E Simão Pedro pegou as anotações de Levi, que posteriormente seria o Evangelho de Mateus, e entregou a ele. E quando ele começou a ler as anotações de Levi, ele parou, talvez esbugalhou seus olhos e, feliz, ele disse a Simão Pedro: creio que eu encontrei um verdadeiro tesouro, porque aqui eu vejo a solução para os mais intrincados problemas da humanidade. Era o Evangelho que Gesiel recebia como um tesouro. E esse tesouro Jesus prometeu a posteriori, em João capítulo 14, versículos de 15 a 17, complementado pelo versículo 26, de que ele nos mandaria um outro Consolador, que ele estaria conosco até o findar dos séculos, que o seu Evangelho, à época mal compreendido, porque através de parábolas, através de símbolos e metáforas, agora retornaria, pela boca dos espíritos imortais, que trariam as suas mensagens pelos mais variados médiuns, para nos devolver as lições de vida eterna, recuperando a nossa alegria, recuperando a nossa esperança e nos dando um rumo. Ave então Espiritismo. E eu quero traçar algumas propostas pelas quais esse Espiritismo é um tesouro, nos traz alegria diariamente. A começar pela imortalidade da alma. Uma vez, foram perguntar a Francisco Cândido Xavier, o saudoso Chico, mineiro, matreiro, um coração que parecia albergar o mundo inteiro. Chico, se você pudesse deixar para as pessoas, numa única frase, uma proposta espírita para que nós não nos esquecêssemos dela e tivéssemos a certeza de que somos felizes por ser espíritas, o que você diria às pessoas? Os espíritas, os cristãos, precisam ter certeza de que a alma é imortal. Só isso, Chico, só. Porque quando nós nos damos conta de que somos imortais, o resto a gente estuda e aprende por acréscimo. E o que Chico queria dizer? Que quando nós nos damos conta de que ninguém morre, a esperança passa a ser a nossa fiel parceira, nossa fiel companheira. Vamos aplicar isso no atual momento que nós estamos vivendo? É bem certo que na família de muita gente agora falte um familiar. Falte fisicamente. É bem certo que na casa espírita de vocês, ou na casa espírita de um companheiro qualquer, esteja faltando um companheiro fisicamente. Porque no Brasil, mais de 530 pessoas desencarnaram. E o termo é esse, gente, desencarnaram. Ter consciência da imortalidade da alma é a gente agasalhar de que ninguém morre. As pessoas desencarnam. As pessoas não se afastam definitivamente da gente. As pessoas apenas estão retornando para a nossa verdadeira casa, que é o lar espiritual. Isso nos aquece ou não a alma. Então, quando eu olho para o meu vizinho, aquela pessoa que eu amo,
eu tenho a certeza de que eu não a perdi. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um livro. Então, o Espiritismo nos traz essa alegria diária, porque eu sei que o Rafael hoje, eu estou Rafael, mas eu sou um espírito imortal. E que quando acabar essa programação física, eu continuarei pelos séculos buscando a minha evolução. Se me faltar um parente, é bem certo que eu sentirei a dor saudade. Porque nós somos espíritas e temos a dor saudade. Quando a gente olha para dentro de casa e não vê mais uma pessoa. Mas nós não transformamos mais essa dor saudade em dor revolta. Porque eu sei que essa pessoa está viva. Eu sei que ela está no plano espiritual. E plano espiritual, gente, não é lá. Não é cá. É aqui. Eu gosto sempre de frisar isso. Porque as pessoas acham que plano espiritual é um lugar físico, é um lugar certo, mas não. O plano espiritual nos circunda, porque ele é apenas uma mudança de faixa vibratória. Onde estão aqueles que partiram? Estão no plano espiritual. E nós podemos acessá-los pelos nossos pensamentos, pelas nossas preces, pela acústica de nossa alma. Daí, saber da imortalidade da alma, como nos propunha Chico Xavier, nos traz ou não a alegria. Mas a doutrina espírita também nos fomenta a felicidade diária porque ela nos fala que a dor é transitória. Além de transitória, porque ela tem fim, ela é pedagógica, porque ela nos ensina algo. Eu uma vez vi num post das redes sociais que a dor é um desperta-dor. E eu nunca esqueci. Porque se eu estou sofrendo, eu estou despertando para algum aprendizado. Enquanto para o mundo a dor é limitadora, porque as pessoas ficam pejadas pelos processos da dor. Para nós, os espíritas, e isso não é masoquismo, a dor é libertadora. Porque eu sei que se a dor me visita, é porque existe uma imperfeição minha que precisa ser limada, que precisa ser aparada. Então eu sigo porque se eu sei que Deus quer o meu melhor e eu estou temporariamente num processo de dificuldade, é porque eu estou caminhando para dias melhores. Isso é uma escola. E na escola nós passamos por provas. Provas, às vezes, um pouco mais difíceis, que nós chamamos de expiação. Mas nós seguimos em frente. Há uma história envolvendo o Miguel Ângelo Buonarroti, o gênio da Renascença italiana, quando ele aproximava-se do seu ateliê em Firenze, e onde estava Michelangelo, estava sempre os seus seguidores atrás. Quando ele se deparou com um bloco de mármore e ficou olhando detidamente para aquele bloco de mármore, e os seus seguidores, nosso mestre já está ali cerca de meia hora olhando para aquele bloco. Quando resolveram perguntar, mestre, o que você está vendo? E ele respondeu, eu estou vendo um anjo. E os seguidores, o nosso mestre agora deve ter enlouquecido, porque é um bloco de mármore. Quando Michelangelo, dá-me um cinzel, dá-me um martelo, e começou a limar, a burilar, e depois de algumas horas, eis que nasce o anjo. E os seguidores estupefatos, mestre, o que é isso? O anjo sempre esteve aí. Eu só precisei tirar os excessos. Então a dor, meus amigos, na vida de cada um de nós, é esse cinzel. São as marteladas que nós recebemos para poder libertar o anjo que existe dentro de nós. Daí a questão 540 do Livro dos Espíritos nos trazer que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Nós nascemos no átomo, no mineral, migramos para o vegetal, para o animal, até esse despertamento nominal, mas o nosso destino é a angelitude. E o que nos proporciona crescer? As experiências de dor, as experiências que testam a nossa fidelidade a Jesus. Como é bom ser espírita, porque eu olho para a dor e não me atormento, porque eu sei que a dor é necessária para a minha redenção. E a gente pode caminhar um pouco mais dizendo da alegria de ser espírita, quando a gente pensa na fé. Até os meus 18 anos de idade, eu era católico. A minha mãe ainda hoje é católica, minha irmã.
Tenho grandes amigos na Igreja Católica, mas o fato é que na igreja eu aprendi que ter fé é acreditar piamente. Porque o padre fala, a gente acredita. O Papa fala, a gente acredita. Se está na bula da igreja, a gente não contesta. E aí eu vim entender que aquilo eram dogmas. E o que são dogmas? São verdades incontestáveis, são verdades dignas de fé. E aquilo tudo ficava na minha cabeça porque eu não queria acreditar, eu queria entender. E a grande proposta da doutrina espírita é: nós entendemos a fé. Nós logicamos sobre as coisas. Então, o nosso relacionamento com Deus sai de um relacionamento místico e passa para um relacionamento inteligível, um relacionamento de quem, de efeitos, busca as causas. Nós passamos a ter bom senso. O Espiritismo, então, nos traz a razão, a lógica, uma doutrina em que ciência e religião caminham juntas, porque elas convergem. Eu gosto muito de falar da fé espírita, porque é a fé que nos permite ter certeza sobre determinados assuntos, porque a gente pode logicar sobre eles. Porque vejam, qual é o nosso relacionamento com Deus nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? Eu vejo muitos religiosos dizendo assim: mas a fé nesses dias tumultuados, problemáticos, é difícil, porque a gente vacila. Mas a fé que raciocina, meus amigos, ela não vacila. Vocês querem um exemplo? Eu tenho aqui um copo. Se eu soltar esse copo, o que vai acontecer? Bom, vocês vão me dizer, ele vai cair, Rafael. E como é um copo de vidro, estão escutando o barulhinho? Ele vai quebrar. Como é que vocês sabem disso? Lógica, bom senso. Existe uma lei de gravidade que impulsiona as coisas para um centro de força. Ou seja, o copo vai cair e porque é de vidro, ele vai quebrar. Como é que eu sei isso? Pensando que eu já estudei uma lei da física chamada lei da gravidade ou lei gravitacional. Não existe um processo de lógica sobre isso tudo? Da mesma forma, é um processo de entendimento da nossa relação com Deus. Porque se Ele criou todas as coisas, porque se Ele criou o mundo no qual eu me movimento, se Ele criou os 200 bilhões de galáxias que a ciência já conseguiu catalogar, porque se Ele é onipotente, onipresente e, sobretudo, todo amor, tudo que acontece comigo é porque Ele me ama e porque Ele quer o melhor para mim. Então, a minha fé lógica me permite não apenas acreditar, mas me entregar nas mãos de Deus e seguir confiante. Olha como a gente pode sair de uma fé dogmática, das pessoas falando as coisas para a gente, que a gente passar a ter uma fé raciocinada. Como é bom ser espírita. Como é bom a gente ter esse atributo de pensar. Eu me lembro de uma história contada por Divaldo Pereira Franco. E eu sempre fui um rato das palestras de Divaldo Pereira Franco, porque onde estava Divaldo, onde estava Raul, eu estava na primeira cadeira. E ele contou uma história de uma pessoa que foi ter com ele e disse assim: Divaldo, eu preciso que você me ajude, que você me encaminhe para o tratamento espiritual da Casa Espírita, da Mansão do Caminho. Porque um médium me disse que eu tenho 7 obsessores, Divaldo, e eu não consigo mais dar conta da minha vida. E Divaldo, meu filho, vamos raciocinar, vamos logicar sobre isso que o médium disse. Mas como, Divaldo, ele é médium, ele vê os espíritos. Meu filho, os médiums são trabalhadores. Vamos logicar sobre o que ele disse? Pois não, Divaldo. Será que ele só viu obsessores? Ele não viu nenhum benfeitor, ele não viu o seu espírito guia, porque os olhos deles prenderam só no aspecto negativo. Isso é pensar, gente, isso é raciocinar. E Divaldo depois continuou. Como é que ele contou os 7 obsessores? Ele pediu para que você ficasse de costas e os obsessores se justapusessem atrás de você, pegou o celular, fez uma selfie e depois saiu contando? Até chegar em 7,
Não é assim, meu filho. A gente não vai contando os obsessores, porque muitas vezes isso é um processo de agregação no nosso perispírito. Dificilmente a gente consegue saber que são 7, até porque a gente está rodeado por uma testemunha. Isso daí não se processa dessa forma, mas a gente só chega nesse raciocínio se estudar, se logicar. Daí a nossa fé é uma fé raciocinada. Porque eu não acredito quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Eu não acredito quando eu leio um texto nas redes sociais. Deixa eu pensar sobre isso primeiro. Deixa eu ver se está de acordo com Kardec e as obras básicas. Porque eu recebo muitas mensagens. E muitas vezes atribuídas a Bezerra de Menezes. E quando eu vou ler, deve ser do Bezerra da Silva. Deve ser de qualquer outro Bezerra. Porque do Bezerra de Menezes não é. Porque Bezerra não usaria esta ou aquela linguagem chula, um texto, às vezes, com muitas palavras e pouco conteúdo. E como é que a gente chega nessa fé que raciocina? Estudando, logicando, tendo bom senso. Então, a alegria de ser espírita é porque eu deixo de depender das pessoas, de referências dentro da religião e sou convidado a desenvolver o raciocínio, o bom senso. Por isso que Camille Flammarion, nas Ezequias de Allan Kardec, quando foi fazer o seu discurso, que se tornou notável, e está lá na primeira parte do livro Obras Póstumas, ele chamou Allan Kardec de o bom senso encarnado. Para dizer que nós, os espíritas, também devemos desenvolver bom senso. Ser aquelas pessoas que estudam, que logicam e que seguem no mundo não acreditando, mas procurando pensar e refletir sobre os assuntos. Como é bom ser espírita. Mas o espiritismo também nos fala que a grande proposta de ser espírita não é modificar as outras pessoas, mas modificar nós mesmos. Porque hoje no mundo nós nos comportamos como coach. Porque a gente quer corrigir o papai, quer corrigir o irmão, quer corrigir o companheiro do ambiente de trabalho. A gente nunca está errado. Não é assim que a gente age? A gente vai numa palestra espírita, a gente senta. Nossa, o orador hoje falou tudo que serve para o meu vizinho. Às vezes a gente está fazendo o culto do evangelho no lar, abre uma página. A paciência. Meu bem, falando para a esposa, essa página é para você, porque você precisa ser mais paciente comigo. Hoje as pessoas querem mudar o mundo de fora, querem mudar as pessoas. Nós temos sempre dedos em riste apontado para todo mundo, porque a gente não adentrou na nossa intimidade para mudar nós mesmos. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, a frase lapidar de Allan Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Esse sua, gente, é a nossa, não é da outra pessoa. E pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Então, ser espírita não é conhecer de có e salteado as obras básicas. É bom que a gente estude, que a gente conheça, mas o compromisso do espírita é se modificar. É procurar ser hoje melhor do que ontem, procurar ser amanhã melhor do que hoje. É procurar a cada dia ser a nossa melhor versão. Porque o mundo só vai nos modificar quando a gente... O mundo só vai se modificar quando a gente modificar a nossa interioridade. Eu vim com uma camisa hoje de Mohandas Karamchand Gandhi. Vocês conseguem ler? Eu vou suspender um pouquinho. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Compromisso espírita. Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Então, se eu quero um mundo com menos corrupção, que eu seja menos corrupto. Ah, Rafael, mas eu não sou corrupto. Será? Investigue a própria consciência. É o que nos diz o benfeitor Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Será que eu ainda fraudo o imposto de renda? Ah, mas cobra muito. Mas dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Será que quando eu vou para um lugar e a fila está enorme, eu vou lá na frente porque tem um amigo, olha, paga essa continha para mim, guarda um lugar para mim? São nas pequenas corrupções que formam os grandes corruptores.
Há um ditado antigo que diz assim: quem pega uma caneta será capaz um dia de roubar uma carreta. Então, investiguemos em nós se nós ainda não queremos fazer o gatunete. O que é o gatunete? Bom, uma única instalação da internet no prédio, uma pessoa só paga. E todo mundo vai fazendo um puxadinho. Porque na nossa esperteza a gente acha, não vou pagar a internet, que bom. E ainda diz assim, o mundo é dos espertos. Não. O mundo é dos despertos. Guardemos isso. Por isso, a alegria de ser espírita é porque ela nos recomenda despertar, nos modificar, porque nós não estamos enganando ninguém. Nós estamos enganando a nós mesmos. E a nossa felicidade não está em querer nos sobrepujar às outras pessoas. A nossa felicidade está quando nós nos tornamos pessoas melhores. Porque a gente adquire paz, tranquilidade e alegria de estar no mundo. Então já falei que somos alegres por ser espíritas devido à imortalidade da alma, devido a uma fé que raciocina, devido à dor que é transitória e é pedagógica, devido à proposta de nos modificarmos. E quero fechar com a proposta da caridade. Porque quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, não está escrito lá, fora do Espiritismo não há salvação, mas está escrito, fora da caridade não há salvação. Porque a alegria de ser espírita é porque é tudo que eu faço, são as curvas de ternura que eu entreteço com as outras pessoas que serão o pórtico da minha salvação. Então, não adianta eu apenas dizer que sou espírita, porque eu já disse muitas vezes em encarnações passadas, ou ainda nessa própria, eu sou católico, eu sou protestante. Agora é hora de reformular o nosso compromisso. Porque o nosso compromisso deixou de ser de crença e passou a ser de conduta. De ir ao encontro das misérias ocultas. De fazer todo o bem que está ao nosso alcance. E para que a gente possa ter ideia disso, eu quero narrar uma derradeira história. Porque Chico Xavier, ele era um grande médium, mas também alguém que dedicou a sua vida à caridade. E quando as pessoas iam visitá-lo, como Dona Nena Galvez, uma senhora rica da cidade de São Paulo. Nena Galvez, o nome pela qual ela era conhecida, porque o seu nome de batismo e de registro era Dona Encarnação, mas Dona Nena Galvez. Ia sempre a Pedro Leopoldo, depois a Uberaba. Estava com Chico, ajudava na obra social do Chico, mas talvez um dia Chico quisesse dar a ela uma lição, mas uma lição para todos nós, porque quando a gente lê essa história, todos nós aprendemos. Chico chamou, minha filha, vamos hoje na tarefa assistencial, na comunidade, gente, numa favela, porque lá existia pessoas muito pobres, muito necessitadas, e uma em particular, uma senhora, tomava conta de uma filha, de nome Valéria. Valéria não se movimentava, era tetraplégica, e igualmente não ouvia, não via e falava muito mal. Para que pudesse ajudá-la, Chico tinha uma estratégia. Pedia à sua mãe, olha, eu quero pagar o aluguel para fazer o culto desta tarde na sua casa. E a mãe só aceitava se fosse dessa forma, porque não queria a ajuda financeira do Chico. Mas como era para pagar um aluguel, ela aceitava. E numa tarde em especial, fizeram o culto. E depois Chico pediu, traga água, eu vou pedir aos espíritos para fluidificar. Sabem aqueles copos de café? Aquele copo americano antigo? E água da torneira, gente, porque ela não tinha filtro, ela não tinha qualquer outra coisa para tornar a água potável. Copo sujo, água da torneira. E quando foi trazendo, Chico já lia os pensamentos das pessoas. E Dona Nena Galvez, eu não tomo água desse copo aí não, porque ele não conhece um detergente, nunca deve ter sido lavado. E a água, que água é essa? Chico, que já sabia o que todo mundo estava pensando, pegou do primeiro copo com água e levou para quem? Para a Dona Nena Galvez. E deu. Minha filha, tome, porque esta água vai te fazer bem.
ela, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas tomou. E ela narra essa história posteriormente, narrou inclusive num centro espírita aqui em Niterói, que foi a água fluidificada melhor que ela já tomou, porque a água ficou leitosa, com um gosto especial, particular, e parece que ela saiu flutuando daquele culto naquele dia. Mas, terminado o culto, Chico resolveu ir visitar Valéria. Ela estava deitada na cama, sempre que Chico chegava, parecia que um frêmito, porque ela não conseguia se mexer, a alegrava. E naquela tarde em especial, Chico disse: Valéria, eu acho que hoje você vai falar. E a mãe: Chico, deixa de expectativa. Ela nunca falou, Chico. Hoje, Emmanuel está aqui. Eu acho que ela vai falar. Valéria, fala comigo. Repete devagarzinho. Jesus, Jesus, Jesus. E quando ele já estava saindo, ela abriu a sua boca com toda a dificuldade do mundo e pronunciou: Jesus. Com essa lentidão que eu estou falando aqui agora. E Chico, Valéria, você falou, e retornou para as suas atividades. Passaram alguns meses e a mãe de Valéria levou a triste notícia. Ela tinha desencarnado. Agora passaram alguns anos. Chico, numa tarde e noite, onde ele receberia muitas mães que iam até Uberaba para receber cartas de filhos desencarnados. Estava deitado na cama com um problema sério no coração, porque Chico tinha angina. E, meus amigos, angina é uma dor insuportável. Parece que tem uma cobra no peito serpenteando de um lado para o outro. E ele disse a Emmanuel: Emmanuel, hoje eu não tenho condição. Hoje não dá para ter reunião. Chico, levanta-te e vamos. Não. Hoje eu desencarno, mas eu não tenho condição de psicografar. Quando Emmanuel saiu e começou a entrar uma dama vestida à espanhola, da época ainda da Inquisição. E foi se aproximando, ela estuava em beleza, em brilho, e Chico, quem é você que eu não conheço? Olha, você, Chico, foi uma das pessoas que mais me ajudou nesta vida, porque eu trago dramas do pretérito. Precisei renascer no Brasil, fugindo do psiquismo pesado da Europa. Vim tetraplégica, surda, muda e quase cega. E você nunca deixou que nada me faltasse. Ajudou financeiramente a minha mãe e eu desencarnei em paz, porque cumpri a minha expiação. E hoje vim eu te ajudar, mas eu não conheço. Que bênção de Deus é essa que você vem até mim? Chico, eu vou dizer uma única palavra e você vai me reconhecer. E ela, Jesus. Valéria, é você? Sou eu, Chico. Quem trabalha na caridade é tal qual a oração de São Francisco. É dando que se recebe. Você me ajudou na expiação mais dolorosa da minha vida. Hoje eu estou em paz. E eu vim aqui te aplicar um passe para que você possa atender as mães do Brasil que hoje aportam no grupo da prece para receber as psicografias dos seus filhos. Estendeu a mão e quando ela terminou o trabalho do passe, Chico, eu estou novo. Você é novo, Chico, porque o bem te renova. Chico levantou-se, foi para o grupo da prece, atendeu as mães. Psicografou as mais variadas cartas. E Chico, meus amigos, trabalhava assim. Começava às 8 e ia até às 4 da madrugada. Sem tomar café, sem comer pão de queijo, sem ir no banheiro. Enquanto as pessoas estorcegavam na cadeira, levantavam, iam no banheiro. Este é Chico Xavier, demonstrando nessa história de ajuda ao seu semelhante, que a caridade é o que nos traz a verdadeira alegria de ser espírita. Porque no mundo de hoje, as pessoas brigam por religião. As pessoas brigam por tudo, mas a proposta de Jesus, tal qual estampada em João capítulo 15, versículo 12, é que nós nos amemos. E o Espiritismo não veio reforçar o caráter espírita, para que nós nos gabemos de ter uma religião, mas veio reforçar o caráter da caridade, para que a gente seja conhecido por muito amar, por muito nos amar. Ave, então, doutrina maravilhosa. Doutrina que nos permite abrir os olhos pela manhã e dizer: obrigado, meu Pai, porque você me deu mais um dia de vida. Mas se eu não abrisse os olhos, eu também te diria obrigado, porque eu estaria na casa espiritual.
Obrigado, meu Pai, se eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas, mas se eu não tivesse, era um convite à reflexão para que eu pensasse: onde eu obrei no erro? Foi nessa ou foi noutra vida? Eu preciso ser fiel. Obrigado, meu Pai, se eu tenho saúde, mas se eu não tiver saúde, dá-me a condição de entender a minha dificuldade momentânea. Obrigado, meu Pai, se eu não peguei o coronavírus, mas se eu peguei, que eu tenha força para vencer a dificuldade. Se eu desencarnei, eu estou voltando para a casa espiritual. Conforte aqueles que ficaram. Obrigado, meu Pai, porque no mundo tumultuado, ainda com tantas trevas, tu trouxeste às nossas mãos um archote da fé, que ilumina, qual um pirilampo na noite escura, as nossas estradas, chamada Espiritismo. Porque essa é uma doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Eu te peço, Jesus, abençoe a todos aqueles que estão conosco, estão assistindo a nossa live. Abençoe o nosso Brasil, os nossos governantes, os nossos familiares. Abençoe as vítimas do coronavírus que retornaram ao lar espiritual. Abençoe os familiares que permanecem nas lutas do mundo. Mas dá-nos a tua paz, porque sem ti nada somos. Mostra-nos o teu estro para que sigamos fortalecidos com esperança e irmanados pelo ideal de servir e ser a nossa melhor expressão, hoje, agora e sempre. Muito obrigado por tudo, meus amigos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo e até uma próxima.